Voltamos para esse segundo bloco, trabalhando com os senhores aqui na Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o conceito de crime militar. Nesse bloco agora, nós vamos trabalhar a estrutura epistemológica, como que o direito militar no Brasil, ele trouxe para nós a estrutura, a espinha dorsal para nós entendermos o conceito analítico de crime militar. Então, quero convidar vocês agora, comigo na tela, mais um slide. Olha lá, vou chamar para vocês agora mais um slide. Vamos falar, no bloco anterior nós falamos do crime militar. Vou agora falar com os senhores sobre as variáveis. Por que é importante para nós, estudiosos, atores do direito militar, entendermos as variáveis previstas no Código Penal Militar? Eu quero que vocês peguem caneta e papel, olhinhos na tela, mas anotem para mim. Decreto-Lei 1001 de 69 é o Código Penal Militar. Senhores, como que o Código Penal Militar estruturou o conceito de crime militar? Através de 3 variáveis. Alguns autores trazem 4, 5, mas essas são as básicas. Independente do livro que os senhores pegarem, o livro do professor Gilmar, o livro do Dr. Fernando Galvão, traz essas 3 variáveis. Vamos ver então. Quais são as variáveis que nós vamos encontrar, inevitavelmente, ao lermos o artigo 9º? Nós vamos encontrar uma variável chamada ratione legis, outra ratione persona e outra ratione lox. Senhores, o que significa ter a variável ratione legis? Somente será crime militar aquilo que o artigo 9º do Código Penal Militar disser para nós estudantes o que é crime militar. Não é... Anota para mim, pega aí seu caderno, seu papel, grude seus olhinhos ali e faça essa anotação aqui, ó. Crime militar, pela variável ratione legis, só será crime militar aquilo que estiver positivado, escrito de maneira detalhada no artigo 9º do Código Penal Militar. Então não há nenhum outro instituto jurídico no Brasil, não há nada no Código Penal Comum, não há nada na legislação extravagante penal comum que fale o que é crime militar. Apenas o artigo 9º. Então, você quer saber o que é crime militar? Tem que abrir o artigo 9º. Ratione legis. Nós vamos encontrar de maneira explícita o inciso 1 do artigo 9º, que nós vamos falar daqui a pouquinho, não agora. Bom, a segunda variável que nós vamos encontrar no Código Penal Militar, também no artigo 9º, é a variável ratione persona, ou seja, o crime militar estudado em razão da pessoa. Quem é o sujeito ativo que pratica a conduta, senhores? E aí já vai uma observação do professor Gilmar, aqui da Escola Judicial Militar, para os senhores. Não é toda pessoa, não é todo ser humano que tem capacidade jurídica de praticar o crime militar. E isso às vezes passa batido. Vamos fazer uma observação rápida? Eu trouxe uma tela, mas vou fazer aqui uma regressão. Militar veterano não é veterano, para quem não sabe, é aquele militar que, cumprido o tempo regimental previsto nos estatutos militares, ele se transfere do quadro da ativa para o quadro da reserva. Então, não é toda conduta que um veterano pratica que vai configurar crime militar. Então, em relação à pessoa, o veterano, eu, por exemplo, Coronel Gilmar, sou veterano, não é todo crime militar que eu pratico. Algumas condutas, sim, outras não. Civil, que é a grande celeuma, né? Civil somente pratica crime militar contra as Forças Armadas. Civil não pratica crime militar estadual. Ah, Gilmar, mas por quê? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 122, quando ele previu a estrutura e a competência da Justiça Militar da União, deu à Justiça Militar da União uma competência ampla para processar e julgar os crimes militares, tendo por sujeito passivo a possibilidade de um civil praticá-lo em 2 momentos. Um crime militar impróprio e um crime militar extraordinário. Ah, Gilmar, o que é isso? Calma. Não é para agora, né, doutor Bernardo? É para o próximo bloco que nós vamos falar sobre isso. Então, civil, ele só pratica crime militar contra as Forças Armadas. Civil, outra observação, não pratica crime militar estadual, por vedação também da Constituição da República Federativa do Brasil, ao trazer no artigo 125 que cabe à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares estaduais. E quem são os militares estaduais? Bom, até bom eu parar nesse ponto em relação à persona. Muitas pessoas estudam e não têm uma visão muito clara, e agora é um momento oportuno.
militar, milíquios, que eu falei no bloco anterior, trazido lá pelo direito castrense, lá pelo direito sumério, essa palavra militar no Brasil é gênero, cuja espécie tem duas categorias, dividido em 5 itens. As categorias militar de Forças Armadas e militar estaduais. Forças Armadas, artigo 142 da Constituição, mais antiga das armas, Marinha, depois Exército e Aeronáutica, então na sequência Marinha, Exército e Aeronáutica, são militares de Forças Armadas. E nos termos do artigo 42 da Constituição da República Federativa do Brasil, eu tenho militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares. Então, militar gênero, cujas espécies das duas categorias são Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, estaduais, PM e os bombeiros militares. Então, em relação à persona, isso é importante. Não há possibilidade jurídica, por exemplo, de um militar de Forças Armadas ser processado e julgado pela prática de um crime militar pela Justiça Militar Estadual. Não tem essa possibilidade, por vedação expressa de Constituição. Mas há uma possibilidade do militar estadual ser processado e julgado pela Justiça Militar da União se praticar um crime militar. Qual que é a circunstância? Se esse militar tiver incorporado às Forças Armadas, como é o caso, por exemplo, de uma missão de paz fora. Aí o militar estadual ele é incorporado às Forças Armadas lá fora, numa missão de paz, por exemplo, Angola, Serra Leoa, e pratica um crime militar, ele vai ser julgado na Justiça Militar da União e não na Justiça Militar Estadual. Então tá aí. Ratione persona é uma outra variável importante. Então, lembrando. E uma observação, professor. Como que fica a situação de criança e adolescente? É outra exceção à regra, exceção constitucional. Criança e adolescente. Aí eu preciso recordar com vossas excelências, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 48, Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, que entrou em vigor no Brasil em 92 pelo Decreto 678. Criança e adolescente não cometem crime, cometem ato infracional e só pode processar e julgar o crime militar as justiças militares. Logo, se criança e adolescente não cometem crime, então eles não poderão, em nenhuma hipótese, ser sujeitos passivos de nenhum processo, tanto na Justiça Militar da União quanto na Justiça Militar Estadual. Logo, criança e adolescente que praticar alguma conduta que intesse ao modo de algum crime, esse crime só poderia ser o comum, nunca o militar, tá? Outra dica para os senhores. E a terceira variável desse bloco que eu queria passar é a ratione locus. Essa é perigosa, né, doutor Fernando? Por quê? Todas as... Anota aí, gente. Pega, por favor, caneta e papel. Pega o seu bloco, faz uma anotaçãozinha. Observação muito, mas muito importante. Todos nós imaginamos que tudo que acontece dentro de quartel, não é isso? É crime militar. Não é. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Num sábado à noite, dentro de um quartel da Polícia Militar, sábado à noite, quer dizer, não é horário de expediente, mas está dentro de local sujeito à administração militar. Um militar veterano está jogando bola na quadra do quartel, mas dentro do quartel. E o time adversário tem um civil. Eles entram em algum atrito lá, o militar vai dar um chute, quebra a perna do civil dentro do quartel, doutor Fernando. Crime comum. Mas o coronel está dentro... Sim, mas esta variável ratione locus é números clausus. Anotem, são números clausus, meus queridos estudantes, meus queridos alunos. Nem tudo que acontece dentro de quartel é crime. Por quê? Porque essa conduta veterano contra civil dentro de quartel estadual não é abarcada pelo artigo 9º, inciso 2, inciso 3, desculpa. Nenhuma das 4 linhas, A, B, C e D, do inciso 3. Então é uma conduta que se amolda ao Código Penal Comum, uma lesão corporal. Então será julgado na Justiça Comum. Não obstante, o fato ter ocorrido dentro de quartel, em nenhum momento essa conduta se amoldou a uma das elementares do artigo 9º. Vocês entenderam a importância? Gente, eu confesso, não é fácil, né, doutor Fernando? A gente que estuda já mais de 20 anos essa matéria, de vez em quando a gente encontra com um caso ou outro, um habeas corpus que desafia, né, a mente da gente a navegar longe, mas é isso. Por isso que é ramo especializado do direito é o ramo mais especializado. Não dá por indução saber o que é crime militar, nós precisamos estudar. Então, de novo, quais são as variáveis que nós vamos encontrar diluídos no artigo 9º, ratione legis, persona e locus. Já que eu estou falando das variáveis, eu vou falar da estrutura, para você que está começando a estudar, para você que já é um doutor no assunto, vamos relembrar a estrutura do artigo 9º. Ele possui um caput. O artigo 9º, doutores,
ele nos traz de maneira objetiva no caput o que se considera crime militar em tempo de paz. Então, duas lições nós pegamos do artigo 9º. Primeiro, que só se aplica para o tempo de paz. Tempo de guerra é o artigo 10. Não nos interessa aqui agora, né, doutor Fernando? Fica para um outro estudo, algo mais detalhado. Lembrando, para quem está começando a estudar agora, que o Código Penal Militar é dividido em 3 partes. A parte geral com um livro único, a parte especial com 2 livros, tempo de paz e depois tempo de guerra. Nós não vamos falar de tempo de guerra, porque vai ser aplicado apenas pela Justiça Militar da União. Mas vamos lá. Então, o artigo 9º, ele traz o que se considera crime militar em tempo de paz. Ele não fala o que é, ele fala o que se considera, porque ele deixa para que nós, estudantes, atores do direito, nós possamos debruçar e, no caso concreto, entender o que é um ou o que é o outro, tá bem? Então, ele tem um caput, ele tem 3 incisos. O inciso 1, obviamente, não podia ser diferente. Ele fala da variável ratione legis. Consideram-se, não vou passar daqui a pouco para o senhor, só estou dando spoiler. Consideram-se crimes militares em tempos de paz as condutas previstas neste código. Ele fala incisivo, neste código. Mesmo que não previstas ou previstas de maneira diferente lá na legislação comum, depois nós vamos explorar isso aí, o crime militar impróprio. Os incisos 2 e 3, eles trazem no seu bojo as variáveis persona e locus. A persona do inciso 2, então anota aí, caneta e papel na mão, só para a gente terminar esse bloco. Quem pode ser sujeito ativo do inciso 2? Somente militar da ativa. Anota aí para mim. Somente militar da ativa. Então, se os senhores juízes, promotores, num caso concreto, está lá uma guarnição da Polícia Militar, estando de serviço, trocou tiro, baleou um bandido. Está na dúvida se é crime militar ou crime comum, os senhores deverão abrir o artigo 9º, inciso 2. Por quê, professor Gilmar? Porque a guarnição está de serviço. Se ela está de serviço, só pode estar na ativa. Não existe militar veterano de serviço. Isso é claro. E o inciso 3, qual persona que ele me traz como sujeitos ativos? O veterano, que é o militar da reserva e reformado, e o civil com a possibilidade de praticar crime militar contra as Forças Armadas. E a variável, professor Gilmar, para terminar esse bloco, né? E a variável ratione locus? Ora, a variável ratione locus, ela permeia as alíneas B, os senhores vão ver comigo, as alíneas B do inciso 2 e 3. Mas são só nesses momentos que praticar dentro de quartel vai dar aquela conduta natureza de crime militar. Então, um perigo, porque a linha B do inciso 2 do inciso 3 são números clausos, são só naquelas hipóteses, não admite interpretação extensiva nem restritiva, tem que ser a interpretação literal e autêntica. Tá bem? Bom, eu quero encerrar esse bloco convidando vocês, então, para no próximo bloco, aí sim, nós falarmos do conceito doutrinário. Eu vou pegar aqui o livro que eu penso que é o papa do assunto. É meu amigo, desembargador Fernando Galvão, estou usando o livro dele, tá? O livro dele. Vou falar de crime militar próprio, impróprio, extraordinário. Então, aguardo vocês daqui a pouco no próximo bloco. Não saia, eu tenho certeza que vocês estão gostando. Eu estou demais.